Boa tarde, pessoal. Bom, pessoal, esse vídeo não é continuação daquele desenvolvimento, é um vídeo bônus. Por quê? Porque eu quero mostrar para vocês de onde veio a fórmula da potência eólica. Porque vamos lembrar, potência eólica, ela tinha a fórmula meio de ρ vezes uma área vezes o cubo da função velocidade. E é usado no cálculo do CP, né? A potência útil de eixo sobre essa potência disponível no ar. É a potência eólica que vem com a fonte, que são os ventos que estão alimentando a turbina. Então veja, nós vamos entender por que essa fórmula é do jeito que é, por que ela é meio, por que tem esse cubo de velocidade, tudo isso aqui. E para isso eu vou usar um modelo bem simplificado. Veja, aqui eu tenho ar, fluido deslocando. Cada ponto do fluido vai se deslocar com uma velocidade para a direita v, um vetor v que é a função velocidade vezes o versor x. Eu estou usando um referencial. O chão aqui em marrom é meu referencial. Eu posso entender que ele é eixo x e y. Claro, o chão aqui coincide, o eixo x está contido no chão, o vento se desloca para a direita e essa velocidade é um campo que depende, é um campo vetorial homogêneo, ou seja, depende apenas do tempo. Em qualquer ponto é a função v vezes o versor x chapéu. O ar tem uma densidade ρ e ele sempre vai se movimentar. Isso é um idealismo, até fora de realidade, mas pelo menos no intervalo de tempo, num certo intervalo de tempo, ele vai se movimentar como se fosse um cilindro, contido num cilindro, ao longo de um volume no espaço, mas no formato de um cilindro. E sempre atravessando uma área, se você pegar transversalmente, é sempre uma área A do cilindro. Eu poderia falar que se movimenta como se estivesse confinado num paralelepípedo, poderia ser. E a área transversal A funcionaria também. Ele teria que se movimentar como se o movimento fosse bem confinado em certos limites. E aqui, para nossa análise, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou olhar um corte de seção transversal do fluido. Aqui, numa certa posição X. No instante T. É uma frente do fluido. Passa um certo instante, essa frente do fluido, só um corte, essa seção transversal de fluido, ela vai se deslocar um pouco de dx. Vai estar na posição x mais dx. E o movimento acontece só na horizontal, não acontece na vertical. Passou um certo tempo, estamos no instante t mais dt, se deslocou de dx. Está aqui a mesma frente
uma frente de fluido é como se fosse uma área transversal de fluido. Ela se deslocou e está ali agora. Só uma camadinha. Está em x mais dx agora. Veja, isso é fluido que varreu um certo volume. Olha que interessante. Um movimento na horizontal. Então aqui, pessoal, eu vou imaginar isso daqui. Agora veja, o movimento é só na horizontal. O que isso quer dizer? Aqui, pessoal, eu tenho a minha camada de fluido, passou um certo dt de intervalo, essa frente de fluido se movimentou para a direita. Bom, se movimentou de dx e está aqui agora em t mais dt. Significa que uma certa quantia de fluido varreu a área A. Varreu a área A ao longo do movimento. Então, uma frente de fluido se desloca varrendo uma área A, atravessando uma área A ao longo de dx, numa certa distância dx. Então, isso aqui é um movimento horizontal de uma frente de fluido. Agora, pessoal, vamos dar um passo atrás. Bom, eu vou observar o que acontece com uma frente de fluido num corte de fluido, uma seção que eu corto. Como eu vou explicar isso? Um corte paralelo ao chão. Um corte também transverso, mas em outra direção. É um corte perpendicular à seção transversal que a gente considerou, que era uma seção transversal circular, agora é uma outra seção transversal perpendicular à primeira. Inclusive, se a gente delimitar que tem um eixo Z, como é que eu vou fazer isso? Veja, deixa eu ver. Tá. Você tem Y na vertical, X na horizontal. O corte que eu vou passar nessa figura geométrica de fluido agora, Y vertical, X horizontal, o corte vai ser uma seção de área ao longo do plano XZ. O que eu estou imaginando por Z? Y. Y para cima, X para a direita, o Y está saindo na direção de vocês. É um corte ao longo do plano. Veja, Y, X e Z. Z está saindo, indo na direção de vocês. Eu vou pegar um corte ao longo do plano XZ. Numa altura H, esse corte de fluido. É um plano de fluido. Então vamos pegar isso aqui, pessoal. Então veja, eu fiz o corte aqui.
Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ao longo de uma certa... Aqui não importa, eu peguei só um pedaço aqui do escoamento. Fiz um corte. Perpendicular ao eixo Y. Tá no plano XZ. Vamos pegar essa camada de fluido que é só uma lâmina de fluido. No início do movimento, no instante T, essa lâmina de fluido tá aqui. Passa T mais dt, eu considerei que o fluido se movimenta só na horizontal. A lâmina não se movimenta na vertical. Se estava numa altura H, se mantém na altura H. Agora, por que isso é importante? Porque, veja, do chão até a lâmina, eu tenho uma certa altura. Olha o chão aqui. E veja, eu tenho a gravidade. Eu tenho nisso, sim, um campo gravitacional. Isso está aqui no nosso modelo. Tem um campo gravítico constante, G, constante. E nós queremos calcular potência. Então, a potência é a taxa de variação temporal da energia. Olha essa equação que está aqui. Potência é isso. E a energia tem duas parcelas. Uma de movimento, cinética, e outra potencial. A energia cinética, a energia, no caso, cinética, como o movimento se dá só ao longo de x, a energia cinética, ela vai ser avaliada, olha só, ela vai ser avaliada aqui, pessoal, nesse deslocamento. Agora, a energia potencial gravitacional, ela vai ser avaliada aqui, pessoal, porque tem a ver com a altura. Então tem a ver com a altura ali, pessoal. Tomando, claro, o meu zero de energia potencial gravitacional, estou considerando que é o chão. Se eu considerar o chão, por isso a energia potencial gravitacional diz respeito à massa vezes G vezes a altura. No caso do fluido, não dá para falar em massa propriamente dita, né? A gente vai ver isso agora. Então, veja. A energia é energia cinética, que eu simbolizei por K, mais energia potencial, que eu estou simbolizando por U. Bom, então vejamos. Se eu pegar um pedaço de massa, eu vou vamos delimitar isso aqui. Aqui eu peguei só uma região cilíndrica. T mais dt, tá?
deixa eu fazer essa coisa direito aqui, pessoal.